Deixe seu like e compartilha, pois ajuda o canal a crescer e assim mais cidadãos serão informados de seus direitos e deveres. A Constituição Federal é o conjunto de leis mais importantes de um país. No caso do Brasil, ela estabelece as regras e os princípios fundamentais que orientam a organização do governo, os direitos e deveres dos cidadãos, e como as leis devem ser criadas e aplicadas. Imagine que a Constituição é como um manual de instruções de uma grande máquina chamada Brasil. Nesse manual, estão as diretrizes de como o país deve funcionar. Por exemplo, divisão dos poderes. A Constituição divide o poder em 3 partes que precisam trabalhar juntas, mas de forma independente: executivo, legislativo e judiciário. Executivo, responsável por governar e administrar o país. No Brasil, o presidente lidera esse poder, os governadores governam os estados e os prefeitos administram os municípios. Legislativo, faz as leis brasileiras, votando, elaborando projetos de leis comuns ou constitucionais. No Brasil, é formado pelo Congresso Nacional, que inclui a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Judiciário, garante que as leis sejam seguidas e julga os conflitos nos tribunais. Os juízes e tribunais fazem parte desse poder. Direitos e deveres. A Constituição também garante os direitos fundamentais de cada cidadão, como o direito à vida, à liberdade, à educação, à saúde e à igualdade. Ao mesmo tempo, ela estabelece os deveres, como respeitar as leis, pagar impostos e votar. Obrigações do governo. Além de proteger os cidadãos, a Constituição define como o governo deve funcionar, como os representantes são eleitos e quais são os limites do poder de cada autoridade. Cidadania e justiça. Ela assegura que todos têm o direito de serem tratados com justiça e de participar das decisões do país, seja votando ou se candidatando a cargos públicos. Em resumo, a Constituição Federal é o documento que organiza a vida em sociedade no Brasil, garantindo que todos saibam seus direitos, deveres e como o governo deve funcionar para o bem comum. Os princípios fundamentais do direito constitucional brasileiro estão expressos nos primeiros artigos da Constituição Federal de 1988. Eles estabelecem as bases do Estado democrático de direito, garantindo a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e o pluralismo político. Princípios fundamentais da Constituição brasileira. Soberania. Este princípio significa que o Brasil é um país independente, que toma suas próprias decisões sem interferência de outros países. A soberania garante que o povo brasileiro tenha o poder de decidir sobre seu destino. Cidadania. A cidadania é o reconhecimento de que todas as pessoas que vivem no Brasil têm direitos e deveres. Isso inclui o direito de votar, de ser tratado com respeito, de ter acesso à justiça, e de participar da vida política do país. Dignidade da pessoa humana. Este princípio valoriza a dignidade e o bem-estar de cada pessoa. Significa que todas as leis e ações do governo devem respeitar os direitos humanos e garantir que todas as pessoas sejam tratadas com respeito e dignidade. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. A Constituição valoriza tanto o trabalho quanto a liberdade para empreender e criar negócios. Isso significa que o Brasil deve promover o trabalho digno e também garantir que as pessoas possam abrir seus próprios negócios e trabalhar para melhorar sua vida. Pluralismo político. Este princípio assegura que diferentes ideias e opiniões sejam respeitadas no país. O Brasil é uma democracia, onde diversas vozes e partidos políticos podem participar e influenciar as decisões do governo. Esses princípios orientam a organização política e social do Brasil, assegurando a igualdade, a justiça social e a proteção dos direitos fundamentais de todos os cidadãos, sendo fundamentais para a interpretação e aplicação das normas constitucionais. Os princípios fundamentais da Constituição brasileira são as ideias básicas que formam a base do nosso país e orientam toda a sua organização e funcionamento. Eles definem como o Brasil deve ser governado, quais valores o país deve seguir, e como os direitos dos cidadãos devem ser protegidos. Veja a seguir na letra da lei os princípios fundamentais que estão positivados, formalmente escritos, em nossa Constituição, dos princípios fundamentais.
Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos: inciso 1º, a soberania; inciso 2º, a cidadania; inciso 3º, a dignidade da pessoa humana; inciso 4º, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; inciso 5º, o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 1º. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Inciso 2º. Garantir o desenvolvimento nacional. Inciso 3º. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Inciso 4º. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: inciso 1º, independência nacional; inciso 2º, prevalência dos direitos humanos; inciso 3º, autodeterminação dos povos; inciso 4º, não intervenção; inciso 5º, igualdade entre os Estados; inciso 6º, defesa da paz; inciso 7º, solução pacífica dos conflitos; inciso 8º, repúdio ao terrorismo e ao racismo; inciso 9º, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; inciso 10º, concessão de asilo político. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, evoluindo para a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Se você ainda não deu o like, agora é uma boa hora. Aproveita e também se inscreva no canal e ative as notificações. Muito obrigado por assistir o vídeo.